Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhadores, fala aí, sonhadoras. Você não está no podcast errado. Você está no podcast certo, mas com um host diferente, porque hoje é um episódio especial. Esse cara aqui que está acompanhando você todas as semanas, contando histórias empreendedoras, inspiradoras, hoje vai ser o entrevistado. Aqui quem vos fala é Gustavo Passi, fundador da Voz e Conteúdo, também host do EmpreendaCast, um entusiasta do mundo dos podcasts, e consegui convencer esse cara desse podcast a montar um também. Lógico que ele já tinha a ideia clara na cabeça, a gente só se encontrou e deu samba, como a gente fala, né, no mundo do empreendedorismo. Mas hoje ele é um entrevistado, hoje é ele que vai contar a sua história de superação, de construção em outro país. Um país tão difícil ou tão fácil, a gente vai escutar pela boca dele. Eis aqui, né, junto comigo nessa gravação, quem é você para quem caiu nesse podcast da minha audiência ou quem apareceu aqui do nada para ver quem é você, Ju? Fala, Gustavão, beleza, cara? Obrigado, cara, obrigado aí por ser o host do Imigrantes. Sempre um prazer ter você aqui. Obrigado por todo o incentivo que você me deu nesse começo. Não dá nem para acreditar que a gente está comemorando 6 meses de podcast. Achei que isso aqui fosse durar um mês com 4 episódios, mas estamos aí firme e forte. E, cara, é prazer ter você aqui sendo o host do podcast, porque em 2 minutos já aprendi demais. Como fazer uma introdução, como deixar o convidado à vontade, como pump the audience. Então, cara, em 2 minutos já aprendi pra caramba. Ó, eu vou te falar. Hoje eu acordei, vou confessar pra você, né? Hoje eu acordei, olhei minha agenda e falei, poxa, hoje eu tenho gravação. Mas eu não falei, poxa, não. Eu falei, ainda bem que eu tenho gravação, porque eu não aguento mais fazer coisas que não são relacionadas a gravar e me divertir no podcast. Então, pra mim, muito mais que prazer pra você, pra mim aqui é diversão, cara. Bacana, cara. É muito legal isso aqui, né? Você fala da onde aí, pra galera que tá te ouvindo aqui pela primeira vez? Cara, eu tô em Frisco, que é um subúrbio de Dallas, né? Eu me mudei para cá há um ano e pouquinho atrás, 1 ano e 3 meses, mas nos Estados Unidos eu tô há 9 anos. Mudei para cá em 2013. O inglês tá afinadinho? Cara, nunca vai estar, né? O que você aprende assim quando você mora fora é que você fica analfabeto em 2 línguas, né? Do país que você tá e do país que você veio. É impressionante, eu não sei nem falar português direito mais. Agora, pra galera entender do EmpreendaCast, né, esse episódio também vai ser distribuído nas 2 plataformas, nos 2 podcasts, né? Pro sonhador, pra sonhadora que tá ouvindo, quando eu decidi fazer um podcast de empreendedorismo, o EmpreendaCast, durante muito tempo minha jornada, Juliano, foi de um cara intraempreendedor, que a gente vai falar um pouco aqui sobre você também como intraempreendedor. Mas eu contei muito também sobre o empreender da carreira, o empreender da vida, o tentar das coisas que a gente faz, né? A gente não se descobre empreendedor, a gente não nasce empreendedor. Eu acho que é algo que tem no estado de espírito. Então tem tudo a ver esse episódio hoje, esse cross, para a gente falar um pouco sobre o que é empreender como carreira, como tomar decisões difíceis, né? Você pegar a família e viajar não sei quantos 1000 quilômetros para construir uma vida, uma carreira, aceitar uma proposta, é algo de se empreender. Não necessariamente que resulte num CNPJ, né? Até porque o CNPJ que a gente vai discutir aqui é o próprio Imigrantes, que é um projeto, né, que você vem tocando, que a gente vai descobrir as suas pretensões. Mas desde o dia que você desceu aí nos Estados Unidos, eu queria saber como é que você chegou. Roupa do corpo e uma mala, esposa, tinha filhos, não tinha. Como é que foi a primeira descida nos Estados Unidos, se você já conhecia a terra do Tio Sam antes de morar nela, né? Cara, eu já conhecia, né? Eu tinha... Deixa eu talvez voltar um pouquinho então, né, para falar um pouco da história de empreendedorismo, né? Se eu fosse for olhar hoje assim para mim, né, bem ou mal, eu não tenho um CNPJ, né? Então eu trabalho numa empresa enorme aqui nos Estados Unidos, chama Accenture, e construí minha carreira em grandes empresas, né? No Brasil trabalhei na Ambev, depois trabalhei na Kraft Heinz aqui nos Estados Unidos. Então a minha vida toda foi dentro, né, de um CNPJ do outro. Mas acho que o que é legal disso é que assim, os meus pais, eles sempre foram empreendedores. Então eu sou do interior de Minas, chama Patrocínio, Minas Gerais. Né? Para quem não conhece, falando em bom mineirês, é perto de Berlândia. Né? E, cara, eles empreenderam, eles tinham um açougue, depois meu pai, enfim, mexia com fazenda, etc.
Então sempre foi um negócio muito, muito próximo, né, daquela vida de empreendedor. E aí, cara, eu resolvi, né, entrei na faculdade, etc., fiz economia na Unicamp, né, e aí quando eu estava prestes a me formar, né, eu tive esse sonho de morar fora, né, eu falei, cara, eu preciso melhorar meu inglês, eu preciso entrar no mercado, para entrar no mercado de trabalho e tal. E aí, pô, meus pais não tinham dinheiro para pagar, né, e eu, cara, fucei até achar uma bolsa do Rotary Club e vim morar em Minneapolis, né, em 2000, né, logo depois que eu me formei, fui para Minneapolis. E, cara, aquilo lá abriu minha cabeça para um monte de coisa, né? Primeiro que eu cheguei lá dia 2 de janeiro de 2000, com neve assim me cobrindo, né? Então eu nunca tinha visto neve e eu cheguei de cara com, né, 3 metros de neve, né? Frio de menos 20, menos 30 graus, etc. Acabaram de descobrir que o bug do milênio não existiu, né? É isso aí, é isso aí. Era só alarme falso, né? Então aquela experiência em morar aqui me abriu também muito o desejo de, cara, construir uma carreira internacional, de poder morar fora, etc, etc. E eu voltei para o Brasil, e naquela época, se pensar 20 anos atrás, não é, o mundo mudou muito, né? Assim, evoluiu muito rápido no que é hoje. Então, assim, hoje acho que ser, né, tá bem na moda falar que é ser empreendedor, empresário, tal. Acho que as pessoas até saem um pouco da faculdade com esse desejo de começar uma startup. Cara, 20 anos atrás, a minha geração, acho que assim, a grande coisa era, cara, eu preciso arrumar um emprego, uma boa empresa, uma multinacional que vai me dar, né, tanto uma estabilidade em carreira quanto uma possibilidade de crescimento, né? Acho que a geração dos meus pais era muito mais, talvez, um emprego público, etc., né, para dar estabilidade a longo prazo. Acho que a minha geração foi muito disso, ter um emprego numa empresa multinacional grande, e acho que a geração atual agora tem muito mais essa veia empreendedora, etc. E eu dei uma sorte gigantesca de, cara, cair numa Ambev, que assim, tinha muito, muito forte uma cultura de dono, né, de tratar o dinheiro como se fosse próprio, etc. E dentro daquela empresa eu pude empreender bastante, né? Pude começar vários projetos, tomar vários riscos, e fazer coisa que não era só, digamos, né, fazer o checklist, bater o cartão, etc. E aí a vinda pra cá, cara, aí eu saí da Ambev fiquei lá 10 anos. O que você fazia na Ambev? Cara, eu fiz de um tudo, bicho. Eu comecei como trainee, depois eu fui para a área de vendas, depois eu fui para a financeira. A maior parte da minha carreira foi na área financeira e na parte de operações, né? A parte administrativa, back-office, etc. Agora eu queria fazer uma pergunta para ti, já que você passou pela Ambev, né? Eu tive a felicidade de gravar com o Marcel também, Marcel Nobre, que é nosso amigo em comum. Deve ter sido dessa época que vocês se conhecem, né? Uhum. E ele me falava muito de uma Ambev puxadora, assim, né? No sentido de pauleira, bastante correria, bastante, né? Bastante trabalho, bastante envolvimento nesse sentimento de dono. Você tem esse parâmetro de quando você pulou de CNPJ para CNPJ, uma diferença entre o que a Ambev te puxa e o que outras empresas puxam? Ou é muito da pessoa que estava ali trabalhando? Cara, eu acho que a descrição do Marcel ela é correta, né? Assim, né? De novo, eu saí faz muito tempo, não sei o que mudou a empresa depois, etc., mas há 10, 15 anos atrás, realmente tinha isso muito forte, né? De fazer acontecer, né? É um negócio que, assim, com esse espírito de dono, você acaba tomando muita responsabilidade, né? Muita Vai gente fala pegando, né? você vai fazendo, você quer crescer, é um lugar que te dá muita possibilidade de crescimento, né? Um lugar que, assim, você não tem que ficar 3 anos numa função, depois mais 2 em outra para você crescer. Não, é um lugar, cara, você chegou, entregou o resultado, às vezes eles te dão uma coisa que você nem está preparado, né? Mas, cara, como tudo na vida tem seu sacrifício, né? Você não vai progredir em qualquer área da sua vida, né? Seja na sua carreira, seja na sua saúde, seja em qualquer meta que você colocar para você mesmo, se você não tiver ali uma certa dose de comprometimento e sacrifício em contrapartida. Então, assim, tem muito... Foi uma tem muito escola para você, assim, né, nesse com sentido. certeza, com certeza. A parte de valorizar as pessoas, a parte de esticar as pessoas, de desafiar, enfim, de tratar a empresa como sua, etc. Então, com certeza, foi fundamental na minha formação. E aí, como é que você segue? Termina a Ambev, teve essa experiência em Minneapolis, estava ali com a cabeça que eu vou ter
uma carreira internacional? Como é que você segue aí a sua linha do tempo? Cara, aí depois de 10 anos eu saí, né? Tive um desvio de rota, fui trabalhar com outra empresa grande também, mas empresa familiar. E acho que foi o meu primeiro grande aprendizado, né? Que acho que eu subestimei o impacto que uma cultura empresarial tem nas pessoas, né? Então acho que eu fui um lugar que não estava alinhado com a minha cultura, com os meus valores. Aí acabei saindo, né? E aí apareceu um pouco do negócio da Heinz, né? O pessoal da 3G, que é o fundo do Marcel, do Jorge Paulo, do Scupira, eles estavam, né, em processo de aquisição da Heinz. Entrei em contato com eles e falei, pessoal, poxa, né, quero, né, eu conheço um pouco como funciona, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, estou à disposição. E aí eles não podiam falar o que eles estavam fazendo, né, obviamente, né, NDA, essas coisas todas, quando você está nessa parte de fusão e aquisição. Recebi uma ligação numa quarta-feira, cara, você precisa estar aqui segunda-feira, a gente precisa de você. Eu falei, mas peraí, fazer o quê? Como assim? Precisa estar aí? Cara, quer ou não quer, entendeu? Se quiser, pega o voo para Nova York, precisa estar aqui segunda-feira. Eu falei, bicho, tá bom, né? Vamos embora. Falei com a minha esposa, tô arrumando minha mala. Pra onde você vai? Nova York. Fazer o quê? Não sei. Quando você volta? Não sei. Né? Mas e depois? Eu não sei. Só sei que eu vou pra lá, depois a gente vê. Né? E aí foi isso, cara. Foi um voto de... Acho um voto de confiança acho que é confiança mesmo, né? De que ia ter um projeto bacana e tal. E acabou dando certo. Aí eles compraram a Heinz, eu acabei, né, achando um lugar para mim. E aí a gente veio, família toda. Né? Então naquela época eu já estava casado, já tinha o Lucas com... Deixa eu pegar isso. O Lucas tinha 6, a Bia tinha 4, o nosso cachorrinho Zeca já tinha 10. Arrumamos todo mundo. Cara, viemos... Não vou falar que a gente veio com a mala e com a coragem, mas assim, a gente, cara, veio com, sei lá, meia dúzia de mala, o resto a gente vendeu tudo no Brasil e recomeçou aqui. Né? Então, quando você fala um pouco de empreendedorismo, né, acho que um pouco é isso também, a tomada de risco, né? Então, assim, também foi um risco na carreira que eu tomei naquela época de, cara, né, pode ter uma coisa bacana aqui na frente, né? Mas você vai para um lugar novo, você não conhece ninguém. Sem garantias também, né? Não tinha garantia que você ficaria 1, 2, 3, 4, 10 anos. Ninguém falou, não foi esse negócio tradicional de expatriado, que assim, pô, você vai nesse assignment ficar lá por 3 anos, tá aqui o seu contrato. Uma luva pra você ficar tranquilo, né? Tá aqui o motorista para você. Cara, foi bom e velho fio do bigode total, entendeu? Quer vir, vem, não quer, agiliza a fila aí. E se vier, a gente já vê o que faz. Vamos embora. E qual foi a função que você chegou e sentou aí, né? Eu vim para cuidar da parte no começo, da parte de orçamento e desempenho, então toda a parte financeira, de relatórios, orçamento. A gente implantou o Orçamento Base Zero, que é uma ferramenta muito conhecida da Ambev, de gerenciamento de custos, para gerar economias na empresa, etc. Então, eu liderei essa parte de orçamento base zero e de financeiro, que a gente chama de FP&A, enfim, relatórios para o CEO, para o CFO, etc. Cara, e você tocou num assunto que eu acho que todo empreendedor precisa ter como base para tudo que toma decisão, né? Você tomou um risco, mas a gente falou aí vários outros nomes, né? O Lucas, a Bia, até o Zeca. Como chama a sua esposa? Renata. Renata. E aí tem uma figura aí chamada Renata, que é o companheiro, a companheira, independente da sua jornada aí empreendedora e da construção da sua família, que é base primordial para a tomada de algumas decisões. Não dá para você acordar, né, depois de uma ligação e falar, eu vou. Até porque você já tinha os seus lastros, as suas raízes dentro de um país chamado Brasil, numa economia, numa moeda, numa vontade, num sonho. A Renata também tem os delas. Quando a gente casa, a gente divide algumas, né? Mas a gente continua tendo as suas vontades. E quando a gente fala do Lucas e da Bia, a gente fala de dois seres humanozinhos, né? Que a gente precisa dar o mínimo possível para eles terem uma vida sempre melhor que a gente, né? Eu queria que você trouxesse um pouco esse momento da decisão em família. Como é que chega num consenso? Porque deve ter um monte de empreendedor agora, um monte de gente que quer imigrar para outro país e tá exatamente parado em cima desse muro entre a família, os sonhos, o ego,
que acho que deve ser uma discussão que a gente vai ter, né? Você deve falar muito disso no Imigrantes. E a coragem. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, você navegasse ali. Como é que a Renata foi nesse processo para você, as crianças? Porque a gente está falando de empreender na família, cara. E eu acho que esse é o bem maior. A nossa startup que tem que estar em growth sempre, né? Conta para mim como é que foi esse momento aí, dessa decisão, cara. Excelente pergunta, bicho. E eu concordo com você. Assim, a família é a base. Então, se aquilo não tiver, pelo menos é a minha, né? Então, tem gente que pensa diferente, tá? Mas para mim é o meu chão, entendeu? É o fundamento de tudo. E pode ser lugar comum que eu vou falar aqui, mas, cara, como pai, tudo que eu faço é para os meus filhos, né? E tudo que eu deixo de fazer é para os meus filhos, né? Pensando o que eu vou deixar para eles daqui, né, para frente, né? O famoso legado, né? Que tipo de legado eu vou deixar para eles, né? E aí foi no momento, cara, e acho que assim, o importante para você tomar esse tipo de decisão é você ter uma transparência, uma comunicação muito claro entre o casal, né? Não dá para ser uma decisão só de um, entendeu? Porque se for assim, no momento que der merda, e vai dar merda, né? Essa é a única certeza que você pode ter, né? Algum momento alguma coisa vai dar errada, né? Se a outra pessoa não estiver ali do seu lado para te suportar, para te apoiar, se ao invés disso ela ficar apontando o dedo e falar, eu te avisei, eu sabia, né? Eu não queria ter vindo, né? Eu sabia que ia dar errado, cara, aquilo vai te minar, entendeu? Porque assim, quando você passa por uma dificuldade, tua confiança já está abalada, o teu ego já está desmoronado. A última coisa que você precisa é de quem está do seu lado ficar te apontando o dedo. Então precisa ser uma decisão conjunta, né? Precisa ser discutido. E claro que assim, né, acho que ela também teve os medos dela, né, etc. Mas foi uma coisa, assim, primeiro que ela sabia que eu não estava feliz onde eu estava antes, né? Então ela sabia que pode ser uma coisa melhor. Então, assim, ó, já que você vai sair daqui, pode ir para essa outra coisa, vai ser melhor para a gente, né? Porque acho que quando também a gente está bem no trabalho, isso ajuda em casa também, e vice-versa, né? Quando a gente está mal no trabalho, cara, a gente leva para casa, não tem jeito, não tem a história de separar, deixa no escritório. Para mim isso não existe, a gente é um só. Não tem. Acho que teve esse fator. Teve um outro fator também que ajudou, que ela também tinha feito intercâmbio aqui nos Estados Unidos quando ela tinha terminado o terceiro colegial dela, então ela já conhecia também, já tinha morado aqui, etc. Então acho que isso ajudou, ela, né, fala inglês até melhor que eu, né? Então acho que isso ajudou também. E teve também, acho que um terceiro fator é olhando para o futuro dos nossos filhos, cara, porque a gente, né, pô, de novo, a gente ama o Brasil de paixão. Toda a família está aí, então assim, só a gente veio para cá, os meus pais estão aí, os pais dela estão aí, tá todo mundo aí, né? Mas a gente achou que isso é uma baita oportunidade para os nossos filhos, né? Em termos de educação, de segurança, de conhecer outra cultura, de criação, etc. E estava numa idade que, entre aspas, mais fácil para ir. Então, cara, casou tudo bem, Para as crianças foi uma adaptação tranquila, porque o Lucas tinha 6, você falou, né? E a Bia 4. Isso. O Lucas já estava iniciando a alfabetização no modelo brasileiro. O Lucas estava na primeira série, isso. Ele já saiu daí escrevendo português. Ei, empreendedor! Tem uma ideia que pode mudar o mundo? Essa ideia envolve tecnologia? Então talvez ela possa virar uma startup. E aí, você precisa participar do Startup Go, a maior imersão gratuita de validação de startups. Durante 3 dias, você vai entender mais sobre marketing, design sprint, investimento e pode ver como colocar essa ideia para o mundo. Startup Go é dias 23, 24 e 25 de agosto, online e gratuito. Acesse bluefields.dev.com/startupgo ou se inscreva pelas nossas redes sociais Bluefields Aceleradora. Nos vemos lá! Como é que foi para as crianças, assim, como... Porque, pô, a Renata fez intercâmbio, né? Talvez deu uma facilitada, talvez, eu sempre falo talvez, porque a gente... eu sempre falo que a vida começa do zero a cada decisão, né? Você vai se adaptar e você vai aproveitar algumas ferramentas que você tem dentro do seu cinto ali da história de vida, né? Você vai aproveitar alguma coisa. No caso, ela pegou no cinto dela o idioma que ela já tinha treinado. Agora, o Lucas e a Bia estavam com os cintos dele da vida praticamente vazio, né? Vazios. Como é que foi isso? E como é que isso pesa para um pai? Além de você ter que tocar a vida dentro de um desafio, né? Saber que em casa
tem um negócio meio com HD zerado, assim, né? Tipo, é zero pra você e menos 100 pra eles, né? É verdade, cara. Acho que tem um lado que, assim, criança é meio argila, né? Então dá pra você moldar. Isso ajuda bem. Tem aquela velha máxima de que criança é resiliente, né, cara? Que, assim, às vezes eu tenho um pensamento misto sobre isso, né? Mas uma coisa que eu acho que é verdade, cara, é que, assim, criança tem uma coisa a favor, que é uma linguagem universal, que é a linguagem da brincadeira, né? Então, quando uma criança de 4, 6 anos vai para um parquinho, vai para a escola brincar, etc., cara, eles ainda não têm todos esses vieses que a gente tem quando fica mais velho, ainda não tem tanta vergonha. Cara, eu quero brincar com isso aqui. Se não sabe falar o nome, aponta, entendeu? Eles dão um jeito de conseguir, né? Então, acho que assim, cara, a adaptação deles foi muito rápida, né? A gente chegou aqui em julho, em setembro eles já estavam na escola, né? Eu sempre conto essa história, assim, como o Lucas já sabia ler em português, a Renata fez os cartões para ele, né? Em inglês, em português e inglês, né? Porque se ele quisesse, ele mostrava. Então, uma coisa tipo assim, eu quero ir ao banheiro. Então, em português, e aí a versão em inglês que ele podia ler e mostrar para o professor, não, quero ir ao banheiro. Que legal. E aí ele usou aquilo, depois de uma semana ela perguntou para ele, ei Lucas, o cartão tá te ajudando, você precisa de mais algum? Ele falou, mãe, preciso só de um, não serve para nada isso aqui. Qual que você quer? Eu não sei o que fazer. Que a professora mandava eles fazerem alguma coisa, ele ficava, não sei o que tem que fazer. Cara, mas depois assim, a gente passava a ler história para eles em inglês na hora de dormir, etc, para ir acostumando com o ouvido, aprender e tal. Bicho, 6 meses depois, hoje eles tiram sarro da minha cara, falam que o meu accent é horrível, falam que eu não sei falar inglês direito, então já Já era. já era. Que delícia. Agora deixa eu te falar, a gente pousou em Nova York nessa história com a Raiz, pega suas coisas e vai, né? Inclusive que baita escola, né? Ambev e depois Raiz com o trio, eu esqueci o nome do livro deles agora, olha que pecado, né? Um sonho grande. Sonho grande, né? Viver o sonho grande dentro da construção da sua carreira. E como é que é essa movimentação de Nova York para Dallas? O que acontece? A gente está falando de duas empresas nos Estados Unidos ou tem alguma coisa aí no caminho? Como é que você segue essa vida aí nos Estados Unidos? Porque aí depois você já se adaptou a ponto de trocar de empresa. Não, aí, Nova York foi só uma passagem rápida enquanto a gente estava na parte de fechar o deal, né? Comprando o deal, etc. Aí logo depois comprou a empresa e eu já mudei para Pittsburgh, que é no noroeste americano. E aí a gente ficou em Pittsburgh 5 anos, aí depois teve a fusão da Heinz com a Kraft, e aí a empresa mudou para Chicago, eu me mudei para Chicago também, aí a gente ficou 3 anos em Chicago. E aí depois de 7 anos, né, achei que meu ciclo lá tinha, né, como bom LinkedIn user, né, meu ciclo encerrou, né? Aí o meu ciclo se encerrou lá, eu estava em busca de novos desafios. Open to work. Graças a Deus não precisei colocar isso, cara, mas enfim, né, foi tudo resolvido atrás do palco. Mas aí consegui, né, troquei de emprego e tal, e nesse emprego novo, na Accenture, a gente tem clientes no mundo inteiro. Aí a gente estava no meio da pandemia, eu entrei para a Accenture em 2020, né? Cara, no meio da pandemia, trabalhando em casa, só olhando, né, isso aqui. Por tudo que eu estava vendo também, achei, cara, isso aqui vai demorar bastante, não tem muito previsão. Cara, minhas crianças estavam sem aula, porque aqui fechou, lá em Chicago, pelo menos fechou bem. Então, assim, as crianças passaram o ano inteiro também tendo aula via Zoom. E eu vi que isso estava fazendo mal para eles, né? Eles estavam numa idade, cara, adolescentes, etc. Então não estava legal. E bem ou mal, cara, Illinois também, Chicago, no estado de Illinois, é um estado que está decrescendo bastante, né? Em termos econômicos, populacionais, etc. E sem contar que o clima, bicho, não ajuda. Então a gente sofria bastante. Cara, 6 meses de inverno, de assim, setembro, outubro até abril, maio, cinza, escuro, né? Tinha, cara, aquela depressão de clima, em janeiro até fevereiro, menos 20, menos 30. Aí a gente falou, cara, vamos embora daqui, vamos arrumar um lugar mais quentinho. E a gente começou a olhar, cara, e aí a gente viu que o Texas é um estado que está, por falta de uma palavra melhor, bombando, né? Tá crescendo demais.
se o Texas fosse um país, né, ele ia ser a 9ª maior economia do mundo, né, na frente do Brasil. Então, assim, só para pensar na potência do lugar, né, só um estado já é maior do que o Brasil inteiro em termos econômicos. É um país que está crescendo população, crescendo economia, tem muita empresa vindo para cá. E, cara, em termos de segurança, de educação, né, etc., a gente achou que, de novo, tomar mais um risco, né? Vamos arrumar a mala e vamos tentar a vida lá. E, de novo, graças a Deus, não posso reclamar, foi uma decisão acertada. Você sabe que eu tenho uma visão do Texas. Eu já fui para os Estados Unidos, fui para Nova York como turista, já fui para Los Angeles, conheci bastante Orlando, Flórida, mas eu tenho um recorte como turista, né? Flórida, gostosinho, legal, parque, uhul, né? Montanha-russa. E quando eu volto para o Brasil e analiso os Estados Unidos, a palavra Texas, pelo menos o que Hollywood vendeu é os caipiras da carne, os caras do hambúrguer, né? É verdade isso, cara? É um estado ali muito forte de indústria, né? Agropecuária, ou tá acabando isso? Tá virando multisserviços? Cara, não, tem também, né? A agropecuária é muito forte aqui, mas assim, não dá para você ter uma economia desse tamanho com uma indústria só, né? Então, e essa foi uma outra coisa também que a gente gostou do Texas, porque assim, essa diversidade. Então, se a gente pega algumas cidades grandes como Houston, por exemplo, cara, óleo e gás total. Então, a Exxon tá lá, Halliburton, então um monte de empresas gigantes de petróleo tá naquela região de Houston. A gente pegar a região de Dallas, é bem diversificada, com indústria, né, com a Toyota mudou para cá, tem muita empresa vindo para cá, né, por questão de imposto nos Estados Unidos, que tem um imposto estadual, né. Então, no Brasil, a gente tem só imposto de renda, o tal dos 27,5%, e ele é reto para todo mundo. Aqui você tem esse imposto federal e, além disso, tem o imposto estadual. E aí no Texas é 0%. Né? Ao passo que na Califórnia é 12%, que em Nova York é 11%, que em Illinois é 5%. Então, muita empresa, cara, olhou esse negócio e falou assim, bicho, vou embora, né? Vou mudar para lá e tenho esse incentivo de cara. Pega Austin, que é a capital de Texas, é um hub tecnológico. Uma das melhores faculdades de tecnologia dos Estados Unidos está em Austin. Né? Muita empresa, a Tesla abriu uma fábrica nova em Austin, etc. Então, é um hub de inovação muito grande. Né? Fica 3 horas daqui de casa. Então, tem crescido bastante e tem diversificado bastante. Né? A história do cowboy de chapelão, bota e né, a espingarda na mão é mais lenda do que realidade. É hollywoodiano o negócio. É isso aí. Agora, deixa eu te falar, você segue e encara isso na Accenture em 2020. Você deve ter entrado no comecinho de 2020, você falou, né? Isso, maio. Em maio. Então você já é quarentennial, né? Na Accenture. Né? Já estávamos em quarentena da situação. E teve toda essa adaptação. Pra galera entender que tá aqui no EmpreendaCast, né? A gente vai chegar agora nos finalmente do que você tá fazendo e como você tá empreendendo com imigrantes. Eu queria que você contasse o que você faz hoje, né? Você está como na Accenture pra galera entender e as conexões. E qual é o link que eu queria que você fizesse já, qual o momento que o Imigrantes, né, o podcast, começa a fazer parte da sua vida. Se você conseguir juntar os dois, seria ótimo. Bom, hoje eu cuido do que a gente chama de delivery para os Estados Unidos. Né? Então, assim, toda a parte de operação para os Estados Unidos. Então, eu tenho um time de 2.000 pessoas, mais ou menos, dependendo do dia, espalhados aí em vários escritórios aqui nos Estados Unidos, né, os nossos maiores em San Antonio, em Omaha, em Knoxville, em Minneapolis, etc. Então, eu tenho um time em cada uma das localidades. E aí a gente presta serviços para os clientes da Accenture. Né? Então, assim, a gente, por exemplo, roda a folha de pagamentos para algumas empresas. A gente faz a parte financeira, né? A parte de crédito, cobrança, contabilidade, balanço, etc. A gente tem uma parte grande de, por exemplo, de content moderation, né? Para as redes sociais, que fica olhando os comentários, ver se tem que tirar do ar, não tem que tirar, etc, etc. Então, basicamente, eu lidero um time de umas 2.000 pessoas
que é responsável por entregar os serviços para os clientes. E aí, assim, aí como é que o Migrantes entra, né? É meio que também uma conjunção de fatores, né? Não é que eu acordei um dia e falei, cara, eu preciso começar um podcast, tinha uma ideia maravilhosa, né? Cara, ele é meio que assim, acho que muita gente me pergunta isso aqui, como é que você foi para aí, como é que é aí, que eu também tenho um sonho de ir, etc, né? E a minha história, ela foi muito, não sei, eu acho que foi meio única, né? Então, não dá pra você seguir minha receita, que a minha receita ia ser difícil de repetir, né? Mas, cara, conheço muita gente que veio para cá empreendendo, etc. Então pode ser uma alternativa. Então, esse é um bugzinho que ficou. Acho que um outro bugzinho cara, eu gosto de aprender, né? E eu sempre gosto de me desafiar, me tirar da zona de conforto, né? E aí, isso para mim foi um bom casamento, né? Porque assim, eu sou um cara introvertido, né? Então assim, tá aqui na frente falando com as pessoas, entrevistando, etc., já me puxa um pouco, melhora a comunicação, né, etc. Tô aprendendo de, mito social, de coisas que eu não, né, tipo, nem pensava na minha cabeça em aprender, etc. Tô fazendo um network fenomenal, né? Tô conhecendo um monte de gente, cara, bacana, com cada história de superação, de resiliência, né, de inspiração. E aí, para mim, é isso, cara. Assim, se eu passar, né, esse tempo que eu passo com meus convidados, se eu conseguir capturar 5% do que aquele convidado me ensinou, cara, no final de um ano, eu já sou outra pessoa, entendeu? Eu já adquiri tanto conhecimento que vai me capacitar a dar algum outro passo. Que eu não sei o que é, não sei o que vai ser, mas vai me deixar uma pessoa, sei lá, mais completa ou mais, sei lá, melhor, eu espero. Mas você tinha experiência com podcast? Você ouvia? Que momento que essa mídia... Porque assim, nos Estados Unidos, todo cidadão americano, até as crianças, sabem o que é um podcast. No Brasil, a gente está aí perto de 30, 40 milhões de brasileiros que sabem o que é a palavra podcast. Não necessariamente o que é, porque deturpou um pouco aqui em meio à moda Flow, Podpah, Joey Rogan, né, que trouxe muito isso do videocast. No Brasil ainda é muito embrionário, apesar da mídia estar completando quase 20 anos de existência. Nos Estados Unidos é muito comum, tem lançamento da Apple que você tem que ficar sabendo no podcast, se você quiser encontrar um equipamento, um aparelho da Apple. Como que foi o seu contato aí? Você já chega lá em Nova York consumindo podcast para aperfeiçoar a língua? Como é que o mundo do podcast cai aí na sua casa? Nos seus ouvidos, na verdade. Não, eu acho que o podcast entrou de uma maneira meio diferente na minha vida. Assim, não foi logo quando eu cheguei. Talvez eu vou dizer que foi quando eu fui para Chicago, cara, um pouquinho antes de ir para Chicago. Eu comecei, uma época da minha vida, comecei a correr, né? Tava precisando melhorar um pouco a saúde, etc. Cara, comecei a correr e aí falei, cara, deixa eu juntar então um útil ao agradável, né? Eu vou correr e vou colocar um podcastzinho para eu ir aprendendo alguma coisa, né? Começou com aquilo, então eu saía para correr, colocava um podcast, meia hora, uma hora, dependendo do que eu fazia, e eu ouvia aquilo lá. E depois também, quando eu mudei para Chicago, cara, eu gastava 1h30 para ir pro trabalho, cara, era um inferno. E de volta, então era 3 horas do meu dia, que aí o que fazer de melhor que não consumir um bom conteúdo de podcast, né? Então, acho que foi mais ou menos aí que eu comecei a ter um pouco mais de exposição, né, para esse tipo sei lá, de mídia, né? E como que é a abordagem do podcast nos Estados Unidos? Assim, hoje no Brasil a Globo mostra, né, a parceria com a B9, que inclusive é uma grande produtora e constrói podcasts. Praticamente todo artista tem o seu podcast, né? A Globo, a CBN há muito tempo já investe no canal, né? Mas ainda muito embrionário, como eu comentei. Nos Estados Unidos, como que é essa exposição do podcast além da mídia áudio, né? Como que tá? Além dos 9999, que são os comerciais aí para tudo que é lado nos Estados Unidos, tem gente falando de comercial em podcast? É relevante nos noticiários? Como que é isso? Boa pergunta. Cara, eu acho que aqui, como tudo aqui nos Estados Unidos, você tem o que, sei lá, eu chamo de choice overload, né? Que cara, excesso de oferta, né? Então tudo tem um podcast, né? E além do que assim,
bem ou mal, se você quiser fazer um negócio, pô, você faz um negócio super bacana, eu estou tentando fazer um negócio decente também, né? Mas assim, a barreira de entrada ela é relativamente baixa, né? Para quem quiser, né? Você grava um áudio, pô, sobe na plataforma e meio que ok. Então acaba tendo muita coisa. Então para você meio que diferenciar um pouco do que você quer ver e tal, você tem que ter muita clareza, né? Do que você gosta e achar quem está naquele nicho. Mas é meio que assim, cara, obviamente todas as empresas de mídia têm o seu podcast, a New York Times, o Wall Street Journal, a Forbes, né? Então assim, pô, todo mundo tem podcast, tem... Cara, tem muito autor de livro que aí faz o podcast também, porque aí vira uma plataforma para juntar as duas coisas, né? Que aí o cara aproveita e... Né, Depois vira livro de novo. Vira livro de novo, e vende o curso, né? E vende a palestra, etc. E o podcast também ele é muito usado como mídia para advertisement também. Então tem tem muita propaganda nos podcasts, né? Então que eu não sei se no Brasil ainda tá Ainda bem não. difundido, né? Mas aqui, principalmente os maiores, e tem empresa especializada nisso, a NPR, que faz. Aí o cara vive fazer podcast. E aí ele contrata um anchor bom ou famoso, né? E aí ele. Aquela história, tem um podcast que esse podcast carrega mais 20, né? Porque aí ele faz também o cross, fala, sei lá, eu ouço um que é o Pivot, que é com o Scott Galloway, por exemplo. Aí ele tem um outro podcast também que é o Prof. G, né? Aí ele fala, na terça-feira eu tô aqui, mas na quinta eu tô no outro, tá? Aí tem isso também. E aí a galera vai acompanhando, né? Eu acho que, fazendo um paralelo, assim, aí conversando com você aqui mesmo, a gente não ensaiou para isso. O Brasil, o podcast criou muito um sentimento de comunidade, né? As pessoas gostam de se reunir. Isso é muito antigo na internet, né? Os fóruns, os desenvolvedores, a galera de tecnologia, a galera nerd, a galera de jogos, de umas coisas um pouco mais específicas que você precisa juntar, né? Aglutinar as pessoas para poder fazer uma comunidade, não digo grande, mas forte, né? É muito comum aqui no Brasil a gente se juntar em comunidades. E eu costumo falar pra galera que o podcast ele tem esse poder de juntar comunidades, né? Tanto é que o próprio Facebook, não sei se é aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, o Facebook ele pivotou absurdamente para os grupos, para as comunidades, que foi algo muito forte na época do Orkut, que você tinha lá, né, as comunidades do Orkut, né, grandes construções foram feitas ali das comunidades, grandes empresários hoje nasceram da aglutinação de bons, né, interessados em assuntos lá. Quando a gente fala disso, aí a gente cai pro mundo do podcast, que nem o Beercast, quando eu juntei a galera para falar de cerveja. Tem um cara lá, o Jovem Nerd, puta, que é referência para todo mundo de podcast, juntou lá os nerds, né? E eles criam uma potência e uma força em andar em comunidade. Tanto é que a publicidade aqui no Brasil, nos podcasts, ela chega a ser até orgânica, né? O cara fala, puta, hoje eu tô com a camiseta da Chico Rei, porque eu adoro essa loja, eles não me dão um centavo por isso, mas eu adoro. Aí beleza, puta, todo mundo vai lá dar uma olhada do que é aquilo. E a conversão é absurda aqui no Brasil, né? O último estudo que eu vi, pra você ter uma noção, pra galera que estiver ouvindo aqui, quiser empreender como podcast, 6 em cada 10 pessoas já tinham comprado ou consumido algo que foi falado num podcast, né? Nos Estados Unidos eu me recordo muito do lançamento de um iPhone que foi dado exclusividade para um podcast americano que ia falar qual loja tinha. E praticamente os Estados Unidos inteiro estava plugado na Apple, né, para escutar isso. E também, né, como a Apple nasce, né, na terra do tio Sam, o iPod, né, e o pod vem de lá, a cultura, lógico, já está enraizada dentro de uma empresa que tinha toda essa força. Hoje não existe mais essa força Apple, né? Tá no Spotify, tá na Apple, tá no Google Podcasts, tá em diversos lugares. E ganhou essa repercussão entre tá no mesmo aplicativo de música, tá um conhecimento, que foi o que você buscou quando você chegou nos Estados Unidos. Onde que eu quero chegar com essa volta toda, né? Hoje você ser comunicador é obrigação, né? Assim, você precisa ser um bom comunicador. Você lidera 2.000 pessoas. Se você não passar bem a mensagem, ela deturpa, né? Entre os colaboradores. Então, se você não fizer isso bem,
não tem como sobreviver. Você não precisa ter um podcast, você precisa ser um bom comunicador. Quando você decide fazer o Imigrantes, que é juntar a comunidade de pessoas que estão nos Estados Unidos, tentando empreender e construir uma carreira, e pessoas que estão tentando imigrar, não necessariamente só para os Estados Unidos, até porque a gente vai falar um pouquinho da amplitude do Imigrantes. O que eu queria entender hoje, com esses 6 meses de podcast? Você sentiu que tá mais com cara de comunidade ou tá mais com cara de comunidade de quem quer ir ou de comunidade de quem já está e precisa dar as mãos aí espalhados pelo país? Como é que tá essa figura do ouvinte no Imigrantes? E como é que faz sentido isso que eu falei pra você, que no Brasil como se diz, tem mais emoção, eu acho, do que só comunicação, tem esse lance de pertencer a algo. Tem acontecido isso no Imigrantes? Cara, total, com certeza. Acho que assim, porque no final do dia, né, o podcast é para a comunidade brasileira que está fora do Brasil, né? Seja nos Estados Unidos, eu também gravei episódio com pessoal no Canadá, pessoal no Portugal, já tem alguém na Austrália que eu estou de olho, etc. Então, assim, porque bem ou mal, quando você sai de casa, você passa pelos mesmos os perrengues parecidos, né? Muda um pouco da cultura do país onde você está, mas os perrengues são o mesmo. Saudade da família, dificuldade com língua, dificuldade cultural, etc. Então, tem um negócio de comunidade que é muito grande, né? Assim, cara, como é que o brasileiro ele se ajuda, ele se enxerga, né? Apesar do meu podcast ser de empreendedorismo, muita gente manda mensagem para mim que não é empreendedor, mas fala, cara, adorei aquele podcast, porque assim, eu também passei por aquilo, né? Quando aquele cara chegou aqui sem nada, né? Com a esposa sem saber falar inglês, não sei o quê, e a esposa chorando, querendo ir embora, né? Eu também passei por aquilo. Eu falei, pô, que legal, cara. Então, isso é bacana. Então, tem realmente um negócio de comunidade que é muito forte. E aí, pensando um pouco assim no objetivo, talvez, do Imigrantes, é um pouco isso. Assim, cara, eu espero que o ouvinte ele ganhe alguma coisa, né? E aí quem é esse meu ouvinte? Ele é tanto um brasileiro que já está fora, né? Que aí ele quer, né? Ou ele quer mudar de carreira, ou ele quer ou quer empreender, etc. Ou ele só quer ouvir uma história parecida com a dele para sentir, né? Dar aquele calorzinho no coração, né? Falar, tá bom, não sou só eu que passo por isso, tal, né? Então tem muito desse migrante fora. Tem também do brasileiro que, cara, tem esse sonho, tem essa vontade, esse desejo, essa aspiração. Então, o que eu faço também no meu podcast é trazer a real, entendeu? Eu não quero só contar o sonho americano de que, esse cara veio aqui com $5 no bolso e agora virou multibilionário, vem todo mundo, você vai fazer igual. Porque não é, cara. A realidade não é isso, a vida não é isso. No né? free lunch. Teve uma meia dúzia de cara que fez isso? Teve. Mas, cara, é meia dúzia, entendeu? E também eu quero que esse cara, mesmo aquele cara que fez isso, quero que ele conte os perrengues que ele passou, entendeu? Eu quero que ele conte, cara, eu cheguei até aqui, mas eu trabalhei 20 horas por dia por 3 anos, cara, até eu chegar até aqui. Dá para chegar? Dá. Tá disposto a fazer esses sacrifícios? Não. Então, né, muda, então repensa. Então, esse é um pouco da comunidade. Tem um outro objetivo para mim, que é para o convidado. Então, assim, tem muito convidado que acaba sendo uma plataforma para ele expor história. Né? Para mim, assim, não é o... Cara, eu não vendo nada, eu não tenho patrocinador, a gente falou. Então, assim, não é eu vender o produto e tal. Cara, conta a história dele. Qual foi, né? O que você superou? O que você construiu? Por que você saiu? Né? O que você aprendeu, etc. E aí... Então tem essa vantagem para o convidado e eu espero, cara, que no futuro a gente possa construir uma rede onde um possa meio que ajudar o outro. Então, por exemplo, cara, entrevistei alguém que tem uma churrascaria. Pô, bacana. E aí tem um outro cara que ele começou a fazer, linguiça caseira. Por que né, são 2 brasileiros e tal, por que né, um ajuda o outro, né? E aí entrevistei um cara que tem aquele mercadinho brasileiro. Cara, olha só, né? Você já... tem um canal a mais para distribuir ali, etc. Então, conectar esses pontos é uma coisa que eu gostaria que o podcast alcançasse. Eu acho que esse grande lance, você já comentou aqui na conversa comigo,
né? A gente não sabe o que vai dar um podcast, a gente não sabe quando a gente começa a fazer um conteúdo, porque é uma coisa que move a gente, que está muito além de qualquer outra coisa, né? Pra galera entender aqui, são dois podcasters falando e eu acho que eu posso tomar a frente de falar isso por você. A gente não sabe o que vai dar, mas a gente tem uma vontade de fazer. Só que existe uma coisa que vem diretamente proporcional ao quanto você se entrega à construção do conteúdo, de contar essas histórias, que é o networking. Eu tenho certeza que o cara do mercadinho, ele não esquece você. Uhum. Ele fala assim, cara, tem um cara que faz um podcast, um negócio, cara, profissional, bonitinho, organizado, com pauta. Ele arrancou tudo o que eu precisava falar. Se você quiser um pouco de inspiração, quer saber um pouco da minha história, tá aqui. E ele não vai esquecer nunca mais você. Então, na primeira oportunidade de fazer algo relacionado ao que você pode fazer como comunicador, podcaster, etc., ele vai te chamar. Não tem outro caminho. Não necessariamente para você ganhar um dinheiro, para fazer um negócio, mas te chamar para você participar de alguma coisa legal, porque você fez algo legal por ele. E eu acho que quando você me procurou para a gente falar, né, da possibilidade de criar um podcast, né, a gente falou um pouco dos Estados Unidos, depois a gente entendeu que era o mundo todo, né, e aí o nome, imigrantes, um negócio, né, de pessoas grandes que imigraram, construíram suas histórias. Eu fico amarradão nisso, né? Até a gente se conectou por meio de um podcast que eu conto a minha história também, e acho que é aí que deu liga. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre isso, as conexões, o networking. Quando a gente vai empreender, para mim isso é primordial. O Gustavo que empreendeu e quebrou em 2013, 2014 é completamente diferente do Gustavo que empreende hoje em 2022. A minha rede de contatos e network é absurdamente maior, a minha experiência é completamente maior, e aqueles 5% que você falou que você ganha a cada entrevista, eu já ganhei há alguns anos também, e eu me tornei um melhor pai, um melhor empreendedor, um melhor carreirista, o que for, e entendo que a minha empresa hoje ela vive diretamente proporcional ao que eu construí de network. Você como um cara que está nos Estados Unidos, né, numa cidade com uma família já perto de completar uma década aí, você já empreendeu, você pensa em empreender, as conexões estão te trazendo resultados. Como é que tá isso para você quando você decidiu ser o blogueirinho da Accenture lá? Eu queria saber isso de você. Cara, eu acho que assim, voltando um pouco sobre a discussão do que é, o que é empreender, né? Então, de novo, para mim, eu acho que eu empreendo todo dia, né? Quando, né, eu levanto da cama e vou fazer alguma coisa, eu estou empreendendo, estou tomando um risco de viver. Então a vida já é um empreendimento, né? É isso aí. Se eu vou abrir uma empresa ou não, cara, hoje eu não sei dizer isso, né? Hoje ainda não está no meu planejamento, eu ainda tenho um plano de carreira aqui dentro, que eu quero, com alguns objetivos que eu quero seguir aqui dentro, né? E se um dia eu achar que é hora de mudar de ideia, cara, eu vou chegar nesse momento certo, né? Eu espero ter essa clareza de que está tudo bem mudar de ideia, esse plano chegou até aqui, daqui para frente preciso de um outro plano, mude de ideia, vamos embora. Então, respondendo a tua pergunta se eu quero empreender ou não, de novo, eu acho que eu já empreendo, né? Se a pergunta é se vai abrir uma empresa ou não, quem sabe, né? Pode ser, né? Não sei por uma data, mas pode ser. Voltando à pergunta do network, para mim, pessoalmente, sendo bem egoísta, né? Esse é o principal ganho do podcast. Né? Porque não só estou conhecendo muita gente fantástica que eu entrevisto, né? Que eu tenho essa possibilidade de bater esse papo aqui, etc., e aprender bastante, mas, cara, muita gente manda mensagem e fala, pô, gostei do seu podcast, achei isso aqui super legal, não sei o quê. Isso dá também aquela aquecidinha no coração, etc. É legal, pô, muita legal gente demais. fala, bicho, cara, eu conheço um fulaninho que ele também tem uma empresa, não sei o quê, vai lá falar com ele, porque a história dele é animal. Então, pô, também é um negócio que, né, vai ampliando o horizonte, vai colocando o seu nome lá fora, etc. E tem uma coisa que eu queria falar também, Gustavo, você falou, pô, do crescimento do podcast, usar como mídia e tal. E às vezes, cara, a gente, na maioria ou sei lá, grande parte das pessoas, a gente é direcionado por reconhecimentos externos. E às vezes a gente tem uma métrica errada, né? Então, quando a gente olha o podcast, por exemplo, a gente começa a olhar, né? Se a gente começar a olhar o número de likes no Instagram, o número de views no YouTube, ou não sei o quê,
Cara, isso pode desmotivar quem está começando um podcast novo, né? Porque, cara, você está começando, na boa, é mar vermelho, entendeu? Assim, como eu falei, é muita gente entrando, tem muito conteúdo bacana disponível, então, assim, até você construir sua comunidade, você se achar, leva tempo, tem que ter persistência, resiliência, etc. Então, a pessoa que se deixa guiar por métrica externa, cara, ela vai desistir com 2 meses. É, famosa métrica de vaidade, É né? isso aí. Então, assim, cara, para mim, o que vale é isso aqui, é a riqueza desse papo. Entendeu? O que vale é o que eu estou extraindo de conteúdo, de aprendizado dos meus convidados. Né? O que vale, né, para mim, vale muito mais um áudio que eu recebo de alguém falando, putz, obrigado por esse episódio, porque, cara, né, semana passada saiu com a Cíntia, que ela fundou um grupo de brasileiros aqui no Texas que dá apoio para quem está vindo para cá. Que legal. Então, cara, a mulher tá vindo pra cá, o marido transferido, a mulher, cara, como é que funciona a escola, como é que funciona não sei o que e tal. E, cara, muita gente chegou na Cíntia por ter ouvido o meu podcast. E aí, muita gente falou, cara, pô, obrigado, porque eu não sabia que isso existia, eu tava perdido, não sabia como é que era. Legal saber que tem alguém que pode me ajudar. Cara, isso pra mim vale 50 mil likes, entendeu? Porque é o que vem de dentro. Não, e sabe o que é mais legal? Quem é a Cíntia da Califórnia? Quem é a Cíntia de Nova York? Quem é a Cíntia do Canadá? Né? As pessoas vão começar a entender que existem pessoas dispostas a construir um business, ou até mesmo sem fins lucrativos, para ajudar pessoas. Mas não tinha a mínima ideia por onde começar. Isso que é muito doido, né, cara? Olha a conexão que você faz. Porque eu tenho certeza que alguém chegou para você e falou assim, cara, você conhece uma Cíntia na Califórnia? Né? Porque eu tô querendo ir pra Califórnia, não quero ir pro Texas, né? E ali você fala, não conheço, mas eu acho que a Cíntia conhece. Aí a Cíntia fala, olha, tem uma Mariazinha, um Pedrinho que faz isso lá. Isso que eu acho que é a grande mutação, sei lá, se a gente for dar um nome, né? É a mutação das conexões, que só faz pra quem entrega coisas genuínas. Porque se eu te perguntar, como é que você se desdobra pra gravar a porra do Imigrantes? Eu sei que você se desdobra, porque você tá entre uma reunião e outra, a gente tá gravando agora aqui, você vai terminar, você vai se afundar em outra reunião que a galera tá te esperando, e você dá o seu jeito, e você acordou hoje com toda a disposição pra gravar, assim como eu acordei. Então, isso é uma coisa que ninguém sabe explicar, cara, como é que o imã, né, da corrente do bem, aqui a gente usa muito isso, né, no Brasil, a corrente do bem, o podcast tem isso. Ah, olha só, chegou aqui o momento do episódio que eu te convido a participar do grupo de sonhadores dentro do idolink.bio/empreendacast. A Idolink que é a nossa patrocinadora que ajuda você a criar aí o link, o seu negócio, o seu mini site. Aproveita lá e vem pro grupo de sonhadores conhecer também o Jonathan que tá dentro do grupo pra gente trocar ideia, pra você arrumar um sócio, com certeza você vai curtir. idolink.bio/empreendacast. Agora eu queria saber de você, Juliano, nesses 6 meses, o que você conseguiu colher de aprendizado? Se a gente abrisse a mochila do Juliano, hoje eu não vou abrir a minha mochila, no final eu vou abrir a minha mochila e você vai jogar lá dentro as suas dicas. Mas eu quero um conglomerado de dicas do Juliano. Se você abrir a sua mochila agora, nesses 6 meses, o que você aprendeu dos Estados Unidos? O que você aprendeu de mundo? O que você aprendeu com as conexões e as pessoas que você conversou? Que você está carregando para você, vai transmitir para o Lucas, para a Bia, para a Renata e tem melhorado aí nos dias, mesmo que conectado com todas as famílias, distante das famílias, mas aquecido por toda essa rede aí. Legal, cara. Eu acho que assim, acho que tem várias coisas que eu aprendi, várias coisas que eu reforcei, né? Que assim, já era minha, já tinha comigo, mas ouvindo as histórias, eu falei, putz, faz sentido isso aqui. Então acho que talvez... Né? E é um misto dessas duas coisas que eu vou te falar, tá? Tem uma coisa que assim, acho que a gente tem que respeitar a cultura do lugar, né? Muita gente, né? Cara, você vai morar fora e pô, você não entende ou não gosta, etc, né? E não sei, cara, fala mal ou não faz esforço para se inserir na cultura, etc. Então acho que fazer um esforço para você entender a cultura local e para você se inserir naquela cultura, né, para fazer parte, isso ajuda muito, né? Porque, de novo, cara, tem 2 milhões de brasileiros aqui, show, beleza.
Mas, cara, tem, acho, sei lá, quantos, 300 milhões de americanos. Então, bicho, eu preciso, né? Eu preciso ter um network maior, tá inserido numa comunidade maior, né? E bem ou mal, esse país me acolheu minha família. Então, cara, é o mínimo sinal de respeito que eu preciso passar Uhum. para esse país. Acho que essa é uma coisa. Outra coisa, cara, assim, acho que não teve nenhuma história que eu ouvi até hoje que não tem um componente gigantesco de resiliência, cara. Muita resiliência, porque assim, eu só tenho duas certezas na vida, né? Uma que a gente vai morrer, acho que essa ninguém duvida, né? E a outra que assim, pô, do dia que você nasce ao dia que você morre, muita merda vai acontecer na sua vida, né? Então, vai ter muita coisa boa também? Vai, pô, demais, né? Demais, demais, demais. Mas também vai ter muita merda. Então, assim, tá preparado para isso. Né, saber que isso vai acontecer, ter aquela, né, perseverança, resiliência, saber que você vai chegar do outro lado, é uma história muito comum em todo mundo que vem encarar esse desafio. E a terceira é a flexibilidade. Né? Então, esse mindset de poder, né? Agora todo mundo fala pivotar, né? Poder pivotar, mudar tal. Mas, cara, é isso, entendeu? É assim, eu vim para cá por uma empresa, chegou um momento que queria ir para outra empresa. Tem gente que veio para cá, para empreender um negócio, quebrou e empreendeu em outro, né? Tem gente que veio para cá, tentou 3 empreendimentos e, foi dar certo no quinto, né? Então, assim, essa maleabilidade mental, né? Essa flexibilidade de saber se adaptar, mudar de plano, etc., acho que também é uma coisa que eu já tinha, mas reforçou bastante com as histórias que eu ouvi. E você sabe que isso vai de encontro total com o que eu converso no EmpreendaCast quando eu falo com os empreendedores dentro do país. É exatamente o mesmo comportamento. Por isso que a palavra empreender aqui, ela está muito além de um CNPJ, de um CPF, né? A gente está falando desde a vida. Você sabe que você tocou no assunto, né, do Lucas, da Bia, da criança ser argila, né? Argila, eu acho que você foi cirúrgico em usar o objeto argila. Recentemente, de um grande líder que eu trabalhei na Sul-América, ele usou comigo a palavra termoplasticidade, que seria você adaptar, né, diante daquilo, mas é muito o que a argila faz sem o termo, né? Aí, adaptabilidade. E aí nasceu uma palavra adaptágil, né? E tantas outras coisas que a gente vende como buzz hoje, né, Juliana? Você que está numa grande consultoria, e eu que trabalhei numa grande seguradora independente aqui no Brasil, sou envolvido no mundo da inovação, da transformação digital, parece palavras que são buzz para você estar na onda. Mas são palavras tão antigas, quando eu reparo no Gustavo empreendedor, se você reparar no Juliano com 12, 8, 9, 15 anos, na Cíntia, né, na Maria, no Pedro, são palavras tão velhas, tão enraizadas na história de quem tem essa essência, que a gente está esquecendo um pouco do que é arregaçar as mangas e fazer. Né? A gente tem dado nomes bonitos para coisas antigas, uma roupagem, né, toda diferente. Modernex. A gente está esquecendo Modernex, né? Eu sempre lembro do Dimocó de bermuda no skate, né? A galera fala assim, a sua empresa quer ser moderna assim. Cara, a termoplasticidade tá ali, a adaptabilidade, o argila, né? O Murilo Gun fala um negócio que vai de encontro quando você tocou no argila, veio na hora na minha cabeça. A gente se acostumou a destruir a criança que nós somos, né? Você tem medo de errar aí. Eu tenho certeza que você tem medo. Eu tenho medo de errar. Eu tenho um pouco menos de medo, você um pouco menos. Cada um sabe o tamanho do erro que pode tomar e da cadeira que tem. Mas a gente foi guiado a vida toda a entender, não pode, não dá, é perigoso, mas só existe um Neymar, só existe um Elon Musk, só existe um Jeff Bezos, só existe um Jobs. E aí você vai sendo condicionado a dizer assim, cara, eu preciso viver dentro de qual bolha? Da minha ou do que construíram? E eu acho que quando você traz isso da conversa dessas pessoas que superaram, e quando você fala assim, mesmo o cara, né, a frase que eu guardei aqui sua foi o seguinte, mesmo o cara que se tornou milionário, bilionário, eu quero que ele conte as cagadas, porque é nas cagadas que ele foi argila. Porque quando tá tudo de boa, Juliano, você tá ligado, né? O salário tá pingando, o dinheiro tá lindo, a molecada tá na escola, a cabeça começa a atrofiar.
porque você não tem o exercício de adaptabilidade. E eu acho que você trazer isso com pessoas que toparam ir para outra cultura, onde, né, você colocou aqui como ponto principal para mim, que é respeitar a cultura do lugar, que isso é algo muito difícil, tá? Nós mesmos não respeitamos a nossa cultura como brasileiros e taiwaneses, chineses. Eu não quero colocar aqui nenhuma nacionalidade. A gente tem o complexo do vira-lata existe em todo lugar, né? E a gente também tem dificuldade a se adaptar ao mundo que é a bolha que foi criada no nosso país e explodir ela em outro. E às vezes aí que está o segredo. Eu não cheguei a ouvir todas as entrevistas do Imigrantes, mas eu tenho certeza que o fato de ser um brasileiro que criou a argila dele. De repente a argila é um negócio até muito mais abundante no Brasil que em outros lugares. Depois eu vou até pesquisar sobre isso. Dá para fazer uma ótima palestra sobre isso. Mas eu acho que os brasileiros que você vem conversando, se eles não tivessem esse toque de argila brasileira, eles não teriam as superações que eles têm. E talvez as coisas mais óbvias no Brasil são as não óbvias nos Estados Unidos. Né? Porque quando eu vou nesse país, apesar de ser mega capitalista, mega oportunidade, megas outdoors, né? Sale o tempo todo. Então, Ju, eu dei toda essa volta para te dizer o seguinte, né? Do lance da argila, da adaptação. Que o fato de você colocar isso em várias conversas, o cara que parar para ouvir o Imigrantes, né? E aqui eu tô dando um depoimento, não é para convencer os meus sonhadores a todos irem ouvir você. Eu quero deixar bem claro para as pessoas do que a gente está falando. A gente está falando que no EmpreendaCast você tem uma reunião de tropeços, de dificuldades de pessoas que tentaram empreender nesse país que a gente está, e alguns eu consegui fazer de outros países, mas uma reunião de Brasil, de Estado, de dificuldades, de impostos, das mesmas reclamações, mas das mesmas termosplasticidades para se adaptar ao mundo brasileiro. Quando a gente fala de imigrantes, eu queria te convidar a conhecer um mindset de pessoas que, muito além de empreender do business, tiveram que resolver as suas documentações pessoais, as suas documentações familiares, né? As suas decisões dentro de um conjunto, às vezes até solitárias, que você deve ter entrevistado pessoas que chegaram sozinhas e depois casaram e etc. Então, eu acho que se a gente reunir um pouquinho do MBA que está gravado no EmpreendaCast com o MBA que você está gravando no Imigrantes, o cara, a mina que tiver condições de parar para prestar atenção e tirar o melhor de cada um, colocar na mochila, é muito melhor que pagar muito curso de faculdade. Não é porque eu sou host do EmpreendaCast e nem porque eu conheço o Juliano. O que eu quero deixar para vocês aqui é a realidade nua e crua de como é tentar fazer algo do verbo empreender no geral. Não é o verbo empreender de business, é o verbo empreender. Eu nem sei como tá no dicionário Aurélio a palavra empreender. Depois eu vou olhar com mais carinho. Mas é sobre isso. E quando você tocou no assunto argila e da criança que a gente destrói, é isso que a gente tem que desconstruir, né? Quando eu tô aqui na minha empresa, cara, eu larguei um salário maravilhoso, eu larguei um cobertor quentinho para fazer algo que eu amo, e se você perguntar o meu nível de motivação, ela é muito maior. Todos os caras que passaram no Imigrantes, se você perguntar como é que ele tá agora e se ele faria tudo de novo, eu tenho certeza que a resposta deles e delas seria sim. E se eu perguntar para você assim, Juliano, você faria tudo de novo? Você falaria sim. Esse que é o grande barato. Então, para você que está aqui com a gente até esse momento do podcast, o meu convite para você é, cara, vá lá escutar essas superações. Vai conhecer um pouco do que é ser brasileiro, do que é ter o borogodó, do que é ter as manhas, né? De vez em quando eu vejo essa postagem, né? Não adianta ter faculdade, MBA, pós-graduação se você não tem as manhas. Eu nunca vi um post tão claro e tão do que eu acredito como esse. Agora eu quero saber o seguinte, Ju. Para os próximos 6 meses, o que você tá bolando? Vem coisa nova? Como é que tá a pegada do Imigrantes? Quando é que sai episódios novos? Explica para quem já tá convencido como que é. Vamos lá. Cara, eu só quero voltar eu quero responder uma outra coisa que você não me perguntou. Ah, perdão, vai lá, desculpa. Não, porque assim, é nesse comentário que você falou da argila, de empreender fora e tal. Uma vez eu escrevi um artigo por LinkedIn, acho que quando eu tinha, sei lá, 2 meses de podcast, eu escrevi um artigo
né, falando do que eu tinha aprendido, meio que esse resumo também, que eu aprendi com podcast e tal, né, achando cabeção. Eu coloquei, eu tô vendo aqui gente, pô, com resiliência, com adaptabilidade, com sonho de construir alguma coisa. E antes de publicar, eu dei para uma amiga minha ler, eu falei, o que você acha, tal. Aí ela leu, foi muito honesta, falou assim, Juliano, pô, achei bacana, tal, mas assim, qual a diferença, entendeu? Assim, tudo isso que você falou, o cara que vem empreender aqui no Brasil também tem, entendeu? Se o cara aqui não tiver resistência à frustração, não tiver um bom network, não tiver resiliência, não sei o que, ele não vai sobreviver. Então, o que você, né? O que você viu de diferente em fazer isso aí? Aí eu precisei de mais uma semana para reescrever, para pensar esse negócio, né? E eu acho que no final do dia, cara, você precisa ter as mesmas características. Acho que quem resolve empreender tem que ter essas características. Assumir risco, resiliência, resistência, persistência, blá, 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 blá. Acho que a diferença em se fazer aqui são duas. Uma, de novo, é um negócio cultural, você entender a cultura, né? Porque, cara, no Brasil, pô, toda segunda-feira você vai bater um papo com alguém, pô, você fala da rodada do Brasileirão do fim de semana, né? Cara, aqui não tem isso, entendeu? Então, assim, pô, você precisa achar como se entrar nessa, né? Entrar nessas coisas para você construir seus relacionamentos, etc. A segunda coisa é que é uma trajetória muito mais solitária, né? Porque na maioria das vezes, né, a família veio para cá e deixou todo o sistema de suporte para trás, né? Então não é que você tem, né, aquele tio para você ligar, aquele amigo, aquele não sei o quê. Cara, você está aqui e é meio que isso aí, entendeu? Então assim, a trajetória do empreendedor, acho que ela já é meio solitária, mas quando você está no exterior, ela é muito mais solitária. Mega solitária. E aí, acho que pensando num aprendizado particular meu, né, a gente falou de família, que se eu tivesse que fazer diferente e tal, cara, realmente o apoio à família, porque, de novo, quando eu cheguei, principalmente no começo, primeiro, sei lá, 1 ano, 6 meses, cara, naquela pegada, trabalhando igual como se não tivesse amanhã, né? E aí minha vida estava ok. Acordava 5 da manhã para o trabalho, chegava em casa de vez em quando 1, 2 da manhã, etc. Né? Mas minha esposa não, entendeu? Ela estava sozinha. Ela deixou a vida dela lá, ela deixou o trabalho dela, as amigas dela, a rotina dela, etc. Então acho que assim, para quem está vindo agora, ou para quem já está aqui e não parou para pensar nisso, né? Olha para o lado, né? E tem um pouco dessa atenção para quem está junto com você, né? Para sua esposa, para seus filhos, né? Ou para o seu marido, etc. Porque, de novo, né? Você precisa fazer que eles estejam bem, porque eles vão ser o teu suporte em todos os momentos. Então, desculpa, parênteses, agora voltando aqui. Tranquilo, ótimo, foi primordial para a gente entender que é mais embaixo. Voltando de planos, né, cara? Acho que assim, eu falei com você quando a gente começou e estou reassumindo meu compromisso aqui. Eu assumi o compromisso de fazer Imigrantes por 1 ano, né? Então estamos na metade, então para mim é uma marca, né? É um milestone. E cara, tem mais 6 meses. E aí depois eu vou reavaliar honestamente se, cara, consegui o que eu queria, estou aprendendo, ainda está me desafiando, ainda está sendo um negócio bacana. Aí eu repenso, né? Mas não tem problema nenhum se eu achar que, cara, consegui o que eu queria, é hora de parar, deu. Não tem problema nenhum em parar. Vira um livro. Vira um livro, Mas o que eu quero para esses próximos 6 meses? Ainda é continuar crescendo essa comunidade e adicionando valor para quem está vindo aqui ouvir a gente, né? Então, ainda tem episódio toda segunda-feira, garantia, toda segunda-feira vai estar o Imigrantes no ar. Então, eu vou dar uma pegada um pouquinho mais diferente. Assim, eu fiz uns episódios agora meio que de apoio à comunidade. Então, teve esse com a Cíntia, que foi super bacana. Teve um que saiu também no meio de agosto, que foi com o consulado brasileiro, o cônsul brasileiro aqui. Então, explicando como é que o cônsul ajuda o brasileiro, etc. Eu vou fazer um episódio daqui a alguns dias com um cara que tem uma fundação. Ele veio para cá, brasileiro, e fundou uma fundação que apoia pessoas que precisam de transplante de medula óssea, né? Então, cara, um empreendedor terceiro setor. Então, acho que eu vou começar a ampliar um pouco, né, o meu horizonte a não só empreendedorismo, né, abrir uma empresa, abrir um mercado, uma padaria, uma startup e tal, mas, cara, né, esse conceito mais amplo de empreendedorismo, né, seja em terceiro setor, etc., ou talvez até
vou trazer um outro executivo, né, para contar um pouco da história pessoal dele, né, cara, como foi para ele crescer na carreira aqui nos Estados Unidos, né, como que foi para ele ou ela, né, quais são as diferenças, né, se é que há alguma, né, entre crescer uma carreira no Brasil, crescer uma carreira aqui e tal. Então acho que é um pouco essa pegada que eu vou, ainda com o tema central de empreendedorismo, só que ampliando um pouco o espectro. Perfeito. E aí eu queria saber de você o seguinte, cara. Tem outras pessoas que vão se inspirar no Juliano que está aqui e vão querer montar os seus podcasts. Quem está na França, quem está na Austrália, quem está no Brasil, quem veio pela minha rede, quem veio pela sua, falou assim, também vou fazer um podcast. Vem! A primeira coisa é, venha, faça. Né? Comece com seu celular, comece com suas coisas. Mas um dos medos que eu mais recebo aqui, Juliano, não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, alguns outros clientes meus a gente conversou. Como é que o CNPJ que você está lida com esse lado Juliano, comunicador, podcaster? Quero saber o seguinte, para que Century, esse podcaster e esse comunicador que você se tornou, foi um problema ou foi um benefício para a empresa? Porque isso é uma das grandes travas que muita gente me procura e fala assim, ah, mas se eu começar a fazer isso, a empresa que eu tô vai bloquear. Como é que foi para você? A Accenture, ela tem acho que ela tem um negócio super bacana, que é de give back, né? Que é de fazer alguma coisa para a comunidade, de estar inserido nas suas comunidades. Então a gente aqui tem vários, como se fosse, não sei como, eu falei que eu não sei mais falar português direito também, né? Não, Assim, fala, eu tento traduzir com a minha mediocridade. tem alguns grupos de funcionários. Então, assim, pô, tem o grupo LGBTQ, tem o grupo de. Grupos de afinidade, a gente chama aqui. Isso, grupos de afinidade, obrigado. Quando eu saí do Brasil não tinha isso. Tem isso também, né? Tá, é verdade, isso Então, é novo. tem os grupos de afinidade. Então, né, tem o grupo de afro-americano, de hispânico, militar, etc, etc, etc. Então, né, a Accenture apoia isso, apoia você estar inserido na sua comunidade. Então, para mim, o que eu estou fazendo é eu estar inserido e inserir o nome da empresa na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, né, ou globalmente, né. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, assim, no final do dia a gente trabalha com resultado. Então, assim, cara, se eu estou entregando, né, se eu estou entregando o pão no final do dia, cara, é isso, entendeu? Assim, não vem, né, né, eu fui contratado, eu fui, né, ou estou aqui para entregar alguma coisa, não é para chegar em um horário A e sair no horário B, né? Tem gente que o trabalho é esse, tem gente que trabalha por hora e aí não tem jeito, né? Mas o meu não é assim. E tem uma terceira coisa, cara, que é assim, aí para mim, acho que não tem muito a ver com a Accenture, mas é entender que a gente como ser humano, cara, a gente é um só. E o trabalho, ele é parte de você. Muita gente, né, vive pelo trabalho. E acaba que o trabalho é assim, a principal motivação. Muita gente fala, será que você conhece o fulano do Banco do Brasil? Né? Então, o emprego do cara vira o sobrenome, etc. Mas acaba que a sua vida fica meio vazia, cara. Fica meio tipo... Um dia você vai ser mandado embora, um dia você vai perder o emprego, um dia você vai querer fazer outra coisa. Então, assim, se você ancorar a sua vida só naquilo, quando é merda, você vai sentir um vazio muito grande. Né? Isso pode, cara, te levar a ter outros tipos de problema. Então, se você consegue criar uma vida onde você entende que a sua vida é maior do que isso, você consegue complementar ela. Cara, eu tenho meu trabalho, mas ele é parte da minha vida. Mas eu também tenho a minha família, eu também tenho os meus hobbies, também tenho os meus sonhos, também tenho os meus desejos pessoais. O segredo é o quanto de recurso, e aí o recurso é tempo, você vai alocando para cada uma dessas coisas. Né? Tem hora que você vai, bicho, pender mais para um outro. Por um lado, tem hora que você vai pender mais para o outro. Mas o importante é você ter essa visão holística. Pelo menos é a forma como eu vejo. É legal você colocar isso porque é justamente no final que eu explico para todos. Eu falo assim, cara, se você for respirar, né? Você tem 24 horas do dia. Por 8 horas você dorme. Por 8 horas você trabalha. Pelas outras 8 horas você faz o que você quiser, né? Sendo que se você tem 30 anos, você dormiu 10, você trabalhou 10, né? E você fez o que você quis por 10 anos.
Lógico, eu fiz uma matemática mais simples aqui, né? Nem todo mundo começou a trabalhar aos 20 anos, nem todo mundo começou a trabalhar até antes e por aí vai. E eu sempre falo assim, cara, o que que você vai construir de uma palavrinha que você usou lá no começo, quando você chegou nos Estados Unidos, né? Qual é a construção do legado? O que você vai deixar daqui para frente? Eu vou deixar uma boa história nas empresas que eu passei, nas empresas que eu tentei construir, nos funcionários que eu tive, nos amigos, nos laços familiares, nos shows que eu fui e no mundo que eu vivi. Né? Aí tá envolvendo até como você usa a água, como você usa o planeta, como você faz tudo dessas 24 horas que você consome dentro do dia. E aí eu falo pro cara assim, ou pra mim, né? Eu falo, de verdade, você vai deixar alguma coisa bloquear esse 1/3 que você tem para fazer o que você quer, né? Que você vai fazer com isso? E aí tem cada um fazendo de uma forma. Fiquei muito feliz e vou conferir o episódio do cara que montou uma fundação de uma parada tão sensível, né? Que é o transplante de medula ósseo. A gente quer pai, a gente quer distância dessa conversa dentro da nossa família. A gente não quer para nós, não quer para ninguém, não quer para um amigo. E o cara arregaçar as mangas para contar isso, com certeza tem muita história por trás. Juliano, cara, eu queria te agradecer dentro do nome da Podosfera por você ter se jogado e ter feito esse compromisso de 1 ano. Eu queria saber agora de você. Agora é o Gustavo. Chega de falar de imigrantes, chega a falar de EmpreendaCast. Eu quero vestir aqui o chapéu de Gustavo. Se eu pegar minhas coisas hoje e ir para os Estados Unidos ou qualquer outro país, qual conselho que você me daria para quem tem um sonho de morar no exterior, que é uma verdade para mim, para minha esposa, para minha família? Qual o conselho que você me dá, além de toda essa aula, se você pudesse deixar mais alguma coisa aqui na minha mochila de coragem, o que que você deixaria? Cara, acho que a primeira coisa é aprenda a língua. Assim, parece ser É básico, primordial o inglês, né? parece ser básico, mas tem muita gente que vem para cá sem saber falar e não faz o esforço para falar enfim, isso te limita E fica bastante, difícil. te restringe bastante. Então, é meio que baseline, para onde você for, aprenda a língua. Por mais difícil que seja, né? Cara, eu vou para a China, é impossível aprender chinês em menos de 10 anos. Pô, aprende como falar obrigado, entendeu? Aprende como falar por favor, né? Meia dúzia de coisa, né? Isso quebra o gelo também, né? Para você construir relacionamento, né? Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o que eu te falei, cara. Saiba que você vai passar por momentos que talvez você vai querer desistir. Talvez você vai repensar a sua decisão, né? E aí, de novo, eu e a Renata, a gente teve várias discussões durante a madrugada, tipo, eu quero ir embora, chega disso aqui e tal. E aí você tem que voltar muito no seu porquê, né? Você fala assim, cara, não, peraí, por que a gente veio pra cá? Né? Por que a gente tá aqui? O que a gente quer? A gente veio pra cá por um motivo, a gente não tava fugindo de nada, de ninguém, né? Tinha uma Não razão. tava o país em guerra, né? Não estamos, então, ter muito claro esse porquê você está fazendo esse movimento, escreve ele, porque quando der pepino, você pega lá e fala, peraí, lembra que a gente está aqui por causa disso, então vamos passar por essa dificuldade aqui, que lá na frente a gente quer isso aqui. E o terceiro, mas não menos importante, para ficar só em 3, cara, constrói aqui o seu network, a sua comunidade, né? Acha gente para você se apoiar. Porque, de novo, a jornada ela é solitária. Então, já que você não tem a tua família, os teus amigos originais aqui, venha disposto, venha aberto a querer conhecer gente nova, a querer começar de novo. Tem essa mentalidade de, cara, ok, preciso começar de novo. Ok, preciso começar de novo. Vamos embora. Normal, né? vamos nessa, Normal, né? Deixa a criança que existe em você começar de novo, né? Muito Então vou bom. ficar só em 3 só para o pessoal conseguir lembrar, né? Mais de 3 o pessoal esquece. Não, e te acompanhar também. Agora, eu queria ir para umas rapidinhas aqui. Eu não queria te largar, mas eu sei que eu preciso te largar para as reuniões aí, para os seus compromissos. Mas eu vou fazer aqui uma rapidinha com você. Antes de fazer uma que já estava aqui no meu radar, eu quero saber o seguinte: o que fazer em Patrocínio, Minas Gerais, que eu tenho que, o dia que eu pisar lá, eu preciso conhecer? Cara, vai na Casa de Carne 5 Estrelas, né? Procura pela Dona Isabel e vai comer um pão de queijo na casa dela, cara, que é o melhor pão de queijo do mundo. Dona Isabel Godoy, é isso que eu isso tô aí. entendendo?
Agora, quem nasce em patrocínio é um patrocinado ou não? Cara, quisera eu, bicho, mas não, é um patrocinense. Patrocinense, muito bom. Agora, o que que você sente falta do Brasil, além de patrocínio, Dona Isabel e o pão de queijo dela? Cara, essa é a resposta, não vou dizer clichê, mas de 90% do pessoal que eu ouço aqui, e acho que para mim é verdade. É família, não tem jeito. É estar próximo, né, do meu irmão, né, dos meus pais, etc., dos meus filhos poderem ter esse contato também, né, de não ver os avós só pelo WhatsApp e tal. Então, de novo, tudo na vida é escolha, né? Essa é que eu sinto falta. Essa dá uma doída, né? Agora, já que você está perto de completar uma década nos Estados Unidos, né? A gente, na verdade, já completou. Não, que você está morando, não. Não, eu faço em junho do ano que Junho do ano vem. que vem você faz uma década. O que que você não vive sem nos Estados Unidos? Além de pagar barato no Hold, no fone e nos eletrônicos, que mais que você não consegue viver sem aí na terra do Tio Sam? Mas especificamente, eu queria que você falasse dos Estados Unidos e do Texas. Cara, eu acho que isso é em geral aqui, mas é exacerbado aqui no Texas, pelo menos onde eu tô, né? Assim, eu tive sorte o suficiente de conseguir morar num lugar que me dá muita segurança, né? Então, assim, ter essa tranquilidade, né? Meu filho vai de bicicleta para a escola, né? Assim, e aí, né, eu sei que ele vai, eu sei que ele vai voltar, né? Eu sei que a bicicleta vai estar lá quando, quando ele voltar, né? Eles podem brincar aqui na rua, entendeu? Uma coisa que no Brasil já não tinha mais, né? Morava em lugar que aí tinha guarita, não sei o quê, né? Minha esposa quando levava as crianças, cara, tinha assalto na frente da escola, então assim, essa segurança já não tinha mais no Brasil, né? Tem um lado, né? Tem um lado que tem que ficar atento. Outro dia, por exemplo, né, você precisa dar um susto na molecada. Meu filho saiu, foi na casa do amigo e largou a bicicleta na rua, né? Fora da garagem. Aí eu falei, vou dar uma lição. Eu escondi a bicicleta, fiz ele passar Uma tarde. cortar um dobrado. Falei, cara, roubaram sua bicicleta. Não é possível. Ah, como é que roubaram a Que bicicleta? absurdo! Pois é, cara, e agora? E agora? Vai ter que trabalhar para comprar outra. Deixei ele uma meia hora desesperado, rodando aqui. Aí depois, ó, aprendeu a lição ou não? A próxima vez, pode ser que não seja eu, né? Sei que a gente tem sorte, né? Tá no lugar privilegiado, mas também né, tá ligado no mundo. Sim. Agora, eu vou te pegar de surpresa, mas você que já escutou o EmpreendaCast sabe, tem um quadro, né, que eu vou trazer aqui para você que está ouvindo Imigrantes, que é o grande limão da vida. A gente já sabe que você tornou de alguns limões uma limonada aí nos Estados Unidos. Mas eu queria que você destacasse um limão que não virou limonada, que você aprendeu e só foi para sua janelinha de aprendizados lá, a sua escadinha de aprendizados. O que que você me deixaria como um grande limão da vida que você não faz mais e aprendeu? Quando eu vim para cá, acho que eu não estava preparado para lidar com as minhas, sei lá, finanças no mundo internacional, né? E aí é um negócio que, né, de novo, a gente cresceu no Brasil com taxa de juros alta, que assim, para ganhar dinheiro você não precisa fazer muito esforço, põe num DI, num CDB, você ganhava 15% ao ano, etc, né? E eu acabei, e aí vindo para cá não é assim, tava, né, juros zero, é outro mundo. Então eu acabei fazendo umas cagadas grandes com investimento que teve um impacto grande na minha vida, né? Não virou limonada porque não recuperei, então assim, foi uma paulada gigantesca que teve impactos em várias outras áreas da minha vida, etc. Não vem ao caso aqui, tem que gravar outro podcast. Mas acho que esse foi o limão, cara. Realmente fui mexer com coisas que eu não sabia. E vale demais para quem está ouvindo tanto o Imigrantes quanto o EmpreendaCast, que o planejamento financeiro e onde você aplica, né, aquela receita que você conquistou, seja com o seu CNPJ, seu CPF, né, ou até mesmo vendendo limonada na frente da sua casa, que é muito comum nos Estados Unidos, que você aplique bem isso. Então, ótimo o limão que você trouxe, porque é desse que a gente gosta, né? Às vezes a gente até se encolhe para falar da vida financeira e às vezes pode salvar alguém de uma decisão que está tomando agora. Ótimo você ter trazido isso. Agora é o seguinte, eu abri a minha mochila, beleza? Ela já está lotada
de imigrantes. Ela já está lotada de histórias de aprendizados, mas eu quero colocar um cantinho, além do Mental Health que está atrás de você ali, aquele livro, que deve ser uma recomendação sua. Eu queria saber o seguinte, o que eu coloco dentro da minha mochila que é do Juliano? Cara, Podcast, livro, série, qualquer coisa que vier na sua cabeça. Pode ser até uma dica da Bia, ou do Lucas, ou da Renata, tá? Mas eu quero levar um pouquinho de Godoy na minha mochila. cara, acho que eu vou te recomendar 2 livros, né? De novo, assim, eu passei por bastante coisa que a gente não explorou aqui, também não é o foco, mas saúde mental é um negócio que para mim faz faz parte da minha vida agora, né? Coisa que eu acho que eu negligenciei por muito tempo, né? Então eu entendi que, de novo, voltando aquele negócio de ser um ser humano inteiro, né? Cara, se a minha cabeça não estiver no lugar, nada mais vai estar, né? E aí, fazendo um gancho também com a pergunta que você me fez do limão, né? De não saber, né? Do que eu fiz e tal. Cara, eu li 2 livros que mudaram a minha vida, né? Acho que um é esse aqui, né? Que é a Psicologia do Dinheiro, né? Com o Morgan Housel. E outro, esse aqui é mais difícil de ler, mas também é tão bom quanto melhor ainda, que é esse aqui do Daniel Kahneman, que é Pensando Rápido e Devagar. Esses 2 livros mudaram a minha vida, cara, porque assim, um pouco voltando do limão, né, da cagada que eu fiz, foi por não me conhecer, né, por não saber, né, psicologicamente o que estava acontecendo, né, então foi muito de viés, de viés comportamental que me levou a tomar uma decisão ruim, né? Então, hoje eu entendo que assim, finanças, ela é muito mais comportamento, muito mais psicologia do que matemática, né? Então, acho que me conhecer né, me ajudou muito, então recomendo aqui esses 2 livros para quem tiver interesse. Que delícia ouvir isso de um economista, que recentemente eu aprendi que economia é muito mais humanas do que exatas, né? A parada é muito mais humanas do que exatas. Isso é um descobrimento aí aos 35 anos, eu aprendi com 34 a prestar atenção nisso. Quero saber de você, cara, para quem tá agora terminando esse episódio pelo EmpreendaCast, onde ele corre para te encontrar, para trocar uma ideia, para te chamar no LinkedIn, quais são as redes e como é que você está digitalmente localizado? Bom, acho que, né, primeiro, graças a voz e conteúdo, eu estou em bastante lugar agora, né? Então, cara, estou no YouTube, né? Estamos lá com o canal Imigrandes, né? Cuidado com o spelling aí, né? Imigrandes mesmo, não é o imigrante grande. LinkedIn também, meu LinkedIn Juliano Godoy, fácil de me achar, Godoy com Y. Facebook também, tem o meu Facebook, tem o Facebook do Imigrantes. E no Instagram, o Instagram é @jg.julianogodoy. E acho que é por aí. Aí, obviamente, todo podcast que a gente falou, Spotify, Google, Apple, onde você ouve o seu podcast, o Migrante está lá, pode mandar mensagem para mim, vou fazer o meu melhor para responder das 8 da meia-noite às 3, etc. Mas é isso aí. Me acho em bastante lugar agora. Acho que até mais do que eu gostaria. Perfeito. E o que você achou dessa conversa, desse bate-papo assim? Eu tô saindo daqui anestesiado de Godoy. O que você achou disso? Cara, primeiro te agradecer, Gustavão. Cara, te agradecer pelo incentivo no começo, pelas dicas, por mostrar para mim, né, não só o que eu teria a ganhar fazendo esse podcast, mas também o que eu teria que passar, né, as pedras no caminho. Então, cara, sensacional. Obrigado por topar essa parceria também. Obrigado por aceitar esse convite, né? Eu percebi que, cara, a gente está fazendo 6 meses. E aí, quando eu comecei o Imigrantes, era minha mãe e a minha esposa ouvindo, né? Então não precisava muito contar a minha história e tal. Agora minha mãe e minha esposa devem ter mais uns 4 ou 5. Então, para esses 4 ou 5 que estão chegando agora, acho que é bom também saber um pouco de mim, quem eu sou. Então, queria te agradecer bastante por topar esse negócio aqui. E, cara, eu acho que eu gosto mais de estar desse lado aí, eu gosto mais de fazer pergunta, é mais confortável. Ó, e vou te contar, é lógico que aqui a gente não abordou tudo e foi proposital, né? Isso é um segredinho que eu queria guardar para você. Se a gente tivesse aprofundado muito na sua história, a gente ia perder a chance de fazer um episódio de 1 ano,
né? E de fazer comparativos do Juliano, né, de hoje com o Juliano de 10 anos atrás com o Juliano daqui 6 meses. Então, para você ouvinte, né, do Imigrantes, a profundidade das conversas e das perguntas do Juliano foram propositais para que você continue no Imigrantes entendendo um pouquinho de cada coisa que ele vai entregando lá também. Eu costumo dizer para as pessoas que se você começar a ouvir o EmpreendaCast agora, você não vai saber muito sobre mim se você não ouvir tudo, porque eu conto um pouquinho a cada episódio, eu conto um pouquinho a cada entrevista, né? Não é estratégia de distribuição de conteúdo, é porque a gente aprende tanto a cada 24 horas que é impossível a gente abordar tudo. Então eu espero que você, ouvinte também do EmpreendaCast, tenha curtido e conhecido um cara que tem uma equipe imensa, um monte de gente trabalhando, de todos os tipos, de todas as vontades, de todos os gêneros, de todos os interesses, de todas as afinidades. Tem um cara que está em outro país, que está construindo uma história e está contando a narrativa de outras pessoas. É legal você também se abrir a conhecer esse tipo de coisa e também se jogar. Deve ter muitos outros Julianos que me escutam, que precisam tomar algum passo, estão com medo, ou já quebraram e talvez aprenderam um pouquinho aqui como fazer certo. Eu acho que o pouco que a gente conversou, né, a gente vai conversar mais pessoalmente, eu devo te visitar aí, com certeza o Texas e dar um rolê aí para te conhecer é parte do que eu quero. Eu amo viajar e conhecer outros países, outros lugares, principalmente quando tem um brazuca lá, que é show de bola. Claro que eu não te perguntei, você é Atlético ou Cruzeiro? Cara, eu sou Santos. Você é Santos. Muito bem. É um legado também sobre exposição e ser um grande comunicador, né? O Santos fez isso bem na época que você era moleque. É isso aí. Muito bem. Olha só, para você que está no Imigrantes e quer conhecer o EmpreendaCast, todas as plataformas @EmpreendaCast, cola lá para a gente trocar uma ideia, são histórias empreendedoras, mas principalmente o Gustavo que está documentando o que é empreender também na minha vida. Eu espero que você tenha gostado e curtido esse podcast, esse episódio, assim como eu. E todas as plataformas na descrição desse episódio, tanto do EmpreendaCast quanto lá no Imigrantes, para a gente se encontrar. Também tem vídeo, tem YouTube, tem Instagram. Eu vou tirar uma fotona aqui no final com o Juliano para a gente soltar no LinkedIn, que a gente tem uma rede muito forte também lá no LinkedIn. E para você que não conhecia nenhum dos dois e conheceu agora, comenta no meu direct como é que foi, comenta no direct do Juliano. Se você, meu ouvinte, está indo lá para o Juliano, conta para ele que você veio do EmpreendaCast. E se você veio do Imigrantes, conta para mim que você veio de lá, até para a gente entender que nesse mundo dos podcasts fazer o cross também é parte crucial para a gente crescer as nossas conexões. Juliano, obrigado imensamente, um beijo para Lucas, Bia, Renata, deixa uma mensagem para eles que vão ouvir esse podcast e a dona Isabel também, né, que está lá em patrocínio. Deixa uma mensagem para eles e a gente finaliza com a sua mensagem. Até a próxima e tchau. Cara, a mensagem para eles é igual a mensagem para todos os ouvintes. Vai lá, ouve o episódio, dá um like, comenta e compartilha. Muito bem, solta na sua rede. Valeu. Gustavão, obrigado, cara. Obrigadão a todos os ouvintes. Até a próxima.